povo brasileiro. Investigadores norte-americanos anunciaram O racionamento já é realidade em 16... Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para mais uma dose de atualidade, hein? E o tema dessa semana é perfilamento racial nos Estados Unidos da América. Bom, pessoal, a notícia que nos motivou essa dose de atualidade foi a morte de Freddie Gray, um negro norte-americano que foi detido e durante a sua permanência, na prisão, ele sofreu uma série de ferimentos na coluna vertebral que o levaram à morte. O dia de seu enterro, houve uma grande mobilização da sociedade, de parte da comunidade negra, e os enfrentamentos com a polícia levaram à morte outros tantos, policiais e cidadãos americanos em geral. E isso traz à tona para a gente uma grande discussão acerca justamente dessa igualdade, que é uma luta muito antiga. Então a gente deve se lembrar aqui de alguns fatores muito importantes. O primeiro, processo de colonização norte-americana. A gente tem que voltar lá. Você tem que se lembrar que, enquanto as colônias do norte, as chamadas 13 colônias inglesas, utilizaram mão de obra familiar, mão de obra assalariada, o sul dos Estados Unidos optou pela utilização da mão de obra escrava negra africana. E aí isso dava origem a um processo longo nos Estados Unidos de segregação racial. Porque depois da independência dos Estados Unidos, em 1776, a utilização da mão de obra escrava ainda perdurou. Foi só no meio da Guerra de Secessão, em 1863, janeiro de 63, me lembro como se fosse hoje, quando o presidente Abraham Lincoln decretou na marra, no meio da guerra, a abolição da escravidão. Mas o fim da escravidão não significou, em hipótese alguma, o estabelecimento de uma sociedade igualitária. Não. A sociedade no Sul se deu ao direito de manter leis que estabelecessem uma segregação racial efetivamente. Muito parecido com o regime do apartheid que aconteceu na África do Sul. E fazer essa relação é importante para a gente. Ou seja, a convivência comum da sociedade era dividida entre brancos, e os negros, ou os de cor, como eles chamavam. E essa luta foi ganhando muita força no século XX. Então, se nós pegarmos os grandes movimentos nos Estados Unidos, temos aí, claro, os movimentos considerados mais violentos, como, por exemplo, Malcolm X, o Malcolm X, que pregava, sim, a violência como forma de protesto, ou ainda os Panteras Negras, que se armaram para se defender da violência promovida pelos brancos, pela violência promovida pela Ku Klux Klan, que ainda é remanescente nos Estados Unidos. Nós temos outros tipos de movimentos considerados pacíficos, e aqueles, claro, que dialogaram melhor com o poder público norte-americano. Mas, sem dúvida nenhuma, Martin Luther King foi um grande ícone desse movimento. Em 1963, o grande comício em Washington, que o aproximou bastante do governo de Kennedy, levando, entre outros fatores, evidentemente, em 1964, as leis que estabeleceram a igualdade racial. Em 65, a lei do voto, estabelecendo que nenhum negro poderia ser proibido de votar em hipótese alguma. Bom, gente, é claro que essas conquistas da década de 60 foram seguidas de uma série de outras conquistas que culminaram nos anos 2000 com a ascensão de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos. Lógico que isso é um fato muito marcante para essa história. No entanto, a gente não pode ainda entender a sociedade americana como uma sociedade homogênea, até porque isso é difícil de se imaginar em qualquer sociedade no mundo. Mas os conflitos atuais, a postura do presidente claramente irritada, pedindo uma consciência à sociedade em Baltimore, e aí leia-se uma consciência da sociedade norte-americana, nessa luta, digamos, pela igualdade racial dentro dos Estados Unidos da América. E agora, vamos para a questão? Texto 1. I Have a Dream, Martin Luther King, 1963. Texto 2. Um tumulto teve início na tarde desta segunda-feira, 27, em Baltimore, nos Estados Unidos, pouco depois do enterro de Freddie Gray, um jovem negro de 25 anos que morreu no dia 19 de abril, uma semana após ser detido. A polícia diz que ao menos 7 de seus homens ficaram feridos e que um deles está inconsciente após confrontos com manifestantes. 27 de abril de 2015. Os textos acima retratam dois momentos de uma mesma luta nos Estados Unidos. A luta por uma sociedade que não faça distinção entre brancos e negros, a efetiva igualdade racial. Podemos afirmar que o sonho de Martin Luther King, tornou-se realidade no momento em que Barack Obama chegou à presidência dos Estados Unidos, fato que resolveu as questões históricas de segregação racial neste país. B. Não pode ser levado em consideração
uma vez que as manifestações organizadas não surtiram o efeito esperado na década de 1960. C. Realizou-se parcialmente, uma vez que as leis foram modificadas, mas o verdadeiro sentimento de igualdade ainda parece ser um desafio na sociedade norte-americana. E a resposta correta é... E aí, já escolheu sua opção? A, B, C? Então, se escolheu, é só marcar nesse quadradinho que tem em cima aqui da letra, ó. Ó, se você está assistindo pelo celular, clica nesse izinho aqui, ó, para você poder ver as opções.